Construir um satélite, colocar ele em órbita e operar o satélite custa bastante dinheiro e dá muito trabalho. Mas afinal de contas, se é tão difícil assim colocar um satélite e usar ele no espaço, por que os satélites estão no espaço? Muito bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e você está assistindo ao primeiro vídeo da seção Um Pouco de Teoria. E nesse vídeo eu vou explicar por que os satélites estão no espaço. E essa pergunta, na verdade, abre margem para dois tipos de resposta. O porquê físico, ou seja, o que é que mantém os satélites no espaço, e o porquê motivacional, ou seja, por que empresas, governos e pessoas gastam seu tempo e dinheiro para colocar um satélite no espaço. Primeiramente, vamos deixar claro que eu estou falando de um satélite artificial, feito pelo homem, e não de um satélite natural, como a Lua, por exemplo. E para um satélite ser efetivamente um satélite, ele precisa estar orbitando a Terra ou algum planeta. Para isso, ele precisa estar a uma certa altura e com uma certa velocidade. E é muito comum a gente falar que os satélites estão o tempo todo caindo, e eu vou te explicar o porquê. Vamos imaginar um cenário ideal, a Terra como sendo um corpo esférico, sem o atrito do ar e etc., e que você quer colocar o seu satélite em órbita. Daí você sobe uma torre bem alta, e você joga o seu satélite lá de cima com uma velocidade V1. Mas essa velocidade V1 foi muito pequena, então o satélite cai na Terra. Mas você está muito determinado em colocar o seu satélite em órbita, daí você lança ele de novo, mas dessa vez com uma velocidade mais alta, V2. E o seu satélite vai mais longe, só que mesmo assim ele cai na Terra mais uma vez. Então você sobe e lança ele cada vez com uma velocidade mais alta, até que finalmente ele atinge a velocidade necessária para entrar em órbita. Em outras palavras, ele vai estar o tempo todo caindo. E a força que atua sobre o satélite e mantém ele em órbita, em um cenário ideal, é nada mais nada menos que a força da gravidade, que puxa o satélite constantemente. E a força da ação da gravidade sobre um corpo foi proposta por Isaac Newton no século XVII, com a lei da gravitação universal, que a gente pode descrever utilizando a fórmula simplificada da força gravitacional que atua em um satélite, que seria F igual a G, que é a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, vezes a massa do satélite, dividido pela distância elevada ao quadrado. Até esse ponto a gente já entendeu que o satélite precisa ficar dando voltas na Terra dentro de uma órbita. Mas por que ele precisa ficar tão longe, a 500, 600, 30 mil quilômetros de distância da Terra? Por que ele não poderia, por exemplo, ficar a 20, 30 quilômetros de altitude? A resposta para essa pergunta envolve, na verdade, duas justificativas. Uma é a razão motivacional e a finalidade para a qual o satélite foi feito, que eu vou explicar mais na frente, e a outra que eu vou explicar agora é a razão física que está por trás disso. Vamos imaginar dessa vez que você já colocou o seu satélite em órbita, mas você colocou ele numa altitude de 11 km, que é a mesma altitude de um voo de um avião comercial. Nessa altitude, a densidade atmosférica ainda é muito alta, e o arrasto atmosférico, que nada mais é que o atrito entre o satélite e o ar, faria com que o satélite perdesse toda a velocidade inicial que você deu a ele, e ele cairia na Terra. Mas aí vem o famoso pulo do gato. Se a gente olhar o gráfico de altitude por densidade atmosférica, a densidade da atmosfera terrestre vai diminuindo à medida que você se distancia da superfície da Terra. Na altitude, por exemplo, de 100 km, que é a altitude adotada como fronteira entre a atmosfera e o espaço, também chamada de linha de Kármán, a densidade atmosférica já é muito baixa. Mas como mostra o gráfico, ainda existe o que chamamos de atmosfera residual. Então vai existir ainda um certo atrito entre o satélite e a atmosfera, mesmo acima dos 100 km. Só que esse atrito já é muito baixo. Resumindo, quanto maior for a altitude, menor vai ser a densidade atmosférica, consequentemente menor será o arrasto atmosférico e menor será a redução da velocidade inicial do seu satélite, e mais tempo ele vai poder permanecer na órbita sem necessidade de correções. Assim, para cada altitude existe uma velocidade orbital para que o satélite permaneça nessa órbita. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, está numa órbita de aproximadamente 400 km de altitude. Para isso, ela precisa de uma velocidade de aproximadamente 7,66 km por segundo, ou 27.500 km por hora. E é claro que nós não subimos em uma torre muito alta para lançar um satélite. A gente pega um foguete, coloca o satélite em cima dele e o foguete leva o satélite até a altitude desejada para dali então o satélite atingir a velocidade necessária para entrar em órbita. E como eu falei no início do vídeo, existe uma outra razão que faz com que diversas empresas, órgãos governamentais e agências de diversos países se dediquem tanto no desenvolvimento de satélites, que são as possíveis aplicações para eles. Se você quiser fazer, por exemplo, uma imagem de qualquer lugar da Terra, sem ter que ficar invadindo o espaço aéreo de outros países,
ou então conseguir imagens de grandes porções da Terra de forma rápida, você pode usar os satélites. Você pode querer, por exemplo, fazer um sistema de comunicação global, ou até mesmo um sistema de navegação global, como o GPS, e para isso você vai precisar dos satélites. Daí surgem inúmeras possibilidades de aplicações e serviços que só são possíveis com a utilização dos satélites. Além de todas essas aplicações e serviços que eu já comentei, existem uma série de motivações políticas, militares e estratégicas que vem acontecendo desde 1957, quando o primeiro satélite foi lançado. E assim chegamos ao final desse vídeo sobre por que os satélites estão no espaço, e no próximo vídeo sobre satélites eu vou falar que tipos de equipamentos e subsistemas estão dentro do satélite. Então não deixe de conferir. Não deixe de colocar aqui nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que tenha aparecido durante os vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. E se você quiser saber tudo o que está acontecendo no setor aeroespacial, no Brasil e no mundo, e o que está acontecendo aqui no canal, siga Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima.